Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Coube a mim estudar com os irmãos nesta manhã 1 Coríntios capítulo 7, no programa Reavivados por Sua Palavra. Paulo, nesse capítulo, ele demonstra uma preocupação muito grande com a utilidade do ser humano nas coisas de Deus. Então ele vai tratar aqui do zelo pelas coisas de Deus, porém do ponto de vista da utilidade do ser humano, ou seja, da pessoa solteira e da pessoa que é casada. Do ponto de vista de Paulo, seria melhor, para que as pessoas pudessem cuidar das coisas de Deus de uma forma tranquila, que elas fossem solteiras. Então eu vou ler alguns versículos aqui, onde ele deixa isso bem claro. E eu começo com o versículo de número 32 em diante, que diz o seguinte: E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em que há de agradar ao marido. O que ele está dizendo aqui? Não é pecado a pessoa casar. Também não é pecado a pessoa se manter solteira. Mas no decorrer do capítulo, ele vai dizer assim aos solteiros: se você não consegue controlar a sua própria carne, então é melhor que você se case. É melhor casar do que viver abrasado. Porém, ele diz aos que casarem: vocês terão tribulações, vocês terão dificuldades, vocês terão na vida cuidados que o solteiro não tem, preocupações que o solteiro não tem, Então assim, ele disse assim: bom que vocês ficassem como eu, Então nós imaginamos aqui Paulo tendo uma vida de solteiro, ok? Mas ele diz assim: se você não consegue se controlar, então é melhor que se case. Então nós precisamos ter em mente aqui que Paulo não é contra o casamento, tá bom? Ele diz assim: aqueles que casarem, que não se apartem do seu cônjuge, da sua mulher ou do seu marido. Diz respeito até o descrente, aquele que o que aceitou a viver com um descrente, não separe dele, porque ele será santificado pela pessoa do crente, Então nós vemos aqui que Paulo se preocupa com o zelo pelas coisas de Deus. E ele diz assim: quando a pessoa é solteira, ela tem menos preocupações, preocupações com a casa, com o cuidado do marido, da mulher, com o cuidado dos filhos, enfim, todas aquelas dificuldades que nós casados sabemos que a pessoa casada enfrenta. Então ela pode dedicar mais tempo ao Senhor, mas em momento algum Paulo é contra o casamento, muito pelo contrário. Ele valoriza o casamento. Ele diz: uma vez que casou, permaneça casado. Ele diz que a mulher só está livre do compromisso do casamento com a morte do marido. Então assim, o que nós precisamos tirar de entendimento de 1 Coríntios 7 é que a utilidade do ser humano, ela vai ser maior ou menor a depender da sua situação conjugal. Se for uma pessoa solteira, ela pode ter maior utilidade na causa de Deus. Ela vai ter mais tempo, mais disposição, menos preocupações, Já a pessoa casada não. Ela vai ter que cuidar das coisas de Deus, mas também cuidar da sua família. Então, Paulo diz assim: bom é que vocês ficassem solteiros, mas se vocês não conseguem viver solteiros, é melhor que se casem. E uma vez casados, saibam que vocês terão tribulações, dificuldades, Mas mesmo na vida de casado, você pode
ser uma bênção nas mãos de Deus, ok? Então é isso que Paulo traz. A suma do capítulo 7 é isso, o cuidado com as coisas de Deus, mas ele trata aqui do ponto de vista da utilidade do ser humano enquanto solteiro ou casado, né? Então assim, o meu conselho é que para que você possa dar o passo do casamento, se esse é seu desejo, você ore bastante. A vida de casado não é fácil, tá bom? Mas pode ser uma bênção na sua vida. Agora, se você opta por ficar solteiro, também tem que orar bastante, porque viver solteiro não é viver na libertinagem, ok? Então nós temos que ter cuidado. Para sermos pessoas santas, solteiros ou casados, nós precisamos de muita oração, de muito joelho no chão, para que a gente possa viver de acordo com a palavra de Deus, ok? Então, irmão White diz no livro Lar Adventista que a pessoa que pensa, que ora 4, 5 vezes por dia, pensando em casar, deve orar 4 vezes mais quando pensa em dar realmente esse passo. Então ela dedica ali boa parte do comecinho do livro falando das preocupações com o casamento, ok? Então é um passo muito importante, não deve ser dado às escuras, ok? Mas que também, mesmo na vida de casado, você pode ser uma bênção para a obra do Senhor. Então, o meu desejo é que você, na condição que esteja de solteiro ou mesmo de casado, seja uma bênção para o Senhor, ok? Então eu quero nessa manhã te desafiar a ser uma pessoa útil na obra de Deus, na situação que você se encontra, ou de solteiro ou de casado, mas seja uma bênção. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém.